Investimentos. O que falar disso? Se você pesquisa só no YouTube, por exemplo, a quantidade de vídeo que você vai achar sobre esse assunto é quase infinita. Vídeos falando sobre o que é investir, ou como investir, em quais ativos colocar o seu capital, investir tendo pouco dinheiro no bolso. Enfim, conteúdo é o que não falta quando o assunto é investimento. E um que eu não vejo muito por aí é por que investir durante a graduação ou mesmo logo após o final dela. E tem um motivo claro para não ter tanto conteúdo desse tipo no YouTube. Uma parte considerável dessa galera não está interessada nesse momento em aprender a investir, ou mesmo não estão preocupados o suficiente com o seu futuro para começar a estudar a respeito dessa ferramenta. E a consequência disso é que produzir conteúdo para esse nicho específico pode não trazer um retorno muito grande e, portanto, não ajudar com vendas, que é o que a maior parte do pessoal que trabalha nesse ramo faz. Ainda assim, eu decidi fazer um vídeo para vocês falando exatamente disso, ou melhor, uma sequência de vídeos falando a respeito de investimento durante a graduação, trazendo um pouco da minha experiência pessoal, já que foi exatamente durante essa etapa da minha vida que eu comecei a aplicar o meu capital. E para começar essa minissérie, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para você o porquê você deve começar a investir exatamente hoje, pensando já no seu futuro. Em especial, se você está agora durante a graduação ou mesmo se acabou de terminar ela. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para investir, você deve conhecer os melhores ativos por melhores preços e saber a forma exata de aproveitar essas oportunidades para poder colocar mais dinheiro no seu bolso. E aqui eu não estou falando de aposta, eu estou falando de investimento sério. Mas antes de procurar saber a respeito de tudo isso, você tem que saber por que você deve começar a colocar o seu dinheiro em aplicações financeiras. E antes disso ainda, você precisa saber o que é investir. Eu já escutei muita gente falando que investe, mas quando você vai parar para dar uma olhada nas contas do cara, tu só encontra um monte de gastos. Mais e mais boletos que vão tirar o sono desse cara, mas que na cabeça dele são investimentos. Investimento em um melhor meio de transporte na compra de um carro novo, investimento em uma melhor ferramenta para conversar com os amigos, no caso da compra de um novo celular, ou mesmo investimento em um melhor lugar para descansar a cabeça na compra de uma nova casa. O erro desse cara é que ele só está gastando a grana dele. Tudo que ele está fazendo não vai dar retorno para ele no futuro. Se você está investindo, você parte do pressuposto que vai sacrificar um pouco do conforto que você tem hoje para adquirir um conforto ainda maior no futuro. Seja esse conforto relacionado a tempo, a dinheiro ou a pessoas. Em especial esses três ativos. E no caso desse cara que gasta achando que está investindo, esse cara só está trocando aquilo que ele já tem e atende as funções que ele precisa por algo novo, com a maior tração, mais aplicativos, ou mesmo com mais espaço. Mesmo que ele não vá utilizar nada disso, em especial, não vá utilizar nada disso para poder ganhar mais dinheiro, para compensar aquele gasto que ele executou para adquirir aquele bem. Resumindo então, investir é nada mais, nada menos que sacrificar um conforto presente, buscando um conforto ainda maior no futuro. Tá, beleza, e como fazer isso durante a graduação ou no começo da minha carreira vai ajudar no meu futuro? A resposta para isso é que o melhor momento para investir foi ontem, e o segundo melhor momento para começar a investir é hoje. Isso se deve à forma como os investimentos se comportam. Todo investimento age sobre o valor investido com base em uma taxa, ou juros. Esses juros vão agir sobre todo o capital investido. E como no caso dos fundos imobiliários ou ações, em que você recebe dividendos, eventualmente você recebe uma parte dos lucros daquela empresa de acordo com o tamanho da sua posição. Ou seja, se uma empresa tem, por exemplo, 1 milhão de faturamento, e ela vai distribuir 50% desse valor para os acionistas, ela vai distribuir R$ 500 mil de todo o montante desse lucro. E se essa empresa tem no mercado o equivalente a 1.000 ações, então para cada ação ela vai estar pagando o equivalente a R$ 500 de dividendo. Lógico que aqui eu extrapolei realmente os valores, mas só para poder explicar de forma mais fácil para vocês
como funciona essa dinâmica dos dividendos. E se nesse caso você tem uma ação que custa R$1.000 e a cada vez que você recebe seus dividendos você reaplica no seu investimento, cada vez mais você vai receber mais dinheiro. Nesse caso, assim que você comprar a sua segunda ação e receber os dividendos por elas, você já vai ser capaz de, somente com o que recebeu por participar dos lucros da empresa, de comprar mais uma ação daquela empresa. Isso vai permitir que você escalone no decorrer do tempo a sua posição naquele negócio, fazendo com que você receba cada vez mais os dividendos correspondentes ao lucro daquela empresa. De novo, a lógica aqui foi propositalmente absurda. Eu fiz a explicação dessa forma somente para facilitar o seu entendimento. Tá, mas onde entra o sentido daquela frase marcante lá do começo? Foi só enfeite? Eu tenho que admitir, foi enfeite, mas não somente um enfeite. Como você viu, quanto mais você investir, maiores serão os seus retornos. E lembra que investir é sacrificar um conforto presente, buscando um maior conforto no futuro. E isso está atrelado a um conceito chamado preferência temporal. Esse conceito está muito ligado com um estudo que foi feito com crianças, no qual algumas foram selecionadas e colocadas em uma sala, com uma mesa e um prato com um marshmallow. Um adulto que as acompanhava dizia que precisaria se ausentar daquela sala por um determinado momento. E se a criança aguardasse o retorno do adulto, ela ganharia mais um marshmallow. Caso ela não aguardasse o retorno do adulto e comesse esse marshmallow antes que ele retornasse, a criança não ganharia um segundo marshmallow. A conclusão desse estudo, com o acompanhamento dessas crianças e posteriormente adultos, mostrou que aquelas que optam por buscar um futuro melhor em detrimento de um sacrifício do conforto presente, conseguiam, durante a sua vida adulta, ter maior sucesso. Diferente daquelas que optaram por um prazer mais rápido e comeram um marshmallow e que não tiveram tanto sucesso na vida quanto as demais. E investir segue esse mesmo caminho. Se você investir hoje, buscando um meio mais próximo, sacrificando um ou outro rolê, que eu sei que isso acontece pra caramba na graduação, você vai chegar no ponto em que vai colher aquilo que está plantando. Pode não ser fácil, mas é simples. Outra forma de entender isso é pela fórmula matemática que rege os investimentos, que é esse troço aqui, ó. Nela, a coisa mais importante é esse T aqui, ó, porque ele faz com que esse cara aqui embaixo seja multiplicado por um número de vezes igual ao próprio T. Se esse T é, por exemplo, igual a 2, você vai multiplicar esse cara aqui de baixo por ele mesmo 2 vezes. Agora, se esse T é igual a 20, você vai multiplicar esse cara aqui de baixo 20 vezes. Sacou a ideia? Se não entendeu, a ideia é que quanto antes você começar, melhores serão os seus resultados no futuro. Porque o T dessa fórmula aqui representa o fator tempo nos seus investimentos. Ou seja, quanto maior for o tempo pelo qual o seu capital estiver investido, maiores serão os seus retornos. E maiores retornos, consequentemente, vão te permitir ter mais experiências, seja viajando, comendo uma comida diferente, fazendo um rolê um pouco mais planejado com amigos, comprando um carro ou mudando para um apartamento melhor. Mas claro, tudo isso sem aquela preocupação de que se você optar por fazer isso, você vai ter que passar os próximos 8 meses ou 8 anos se preocupando com toneladas de boletos para poder pagar, para se ver livre daquela dívida. Boletos esses resultados da sua irresponsabilidade, não com o seu dinheiro, mas com você mesmo. Já ouviram falar do termo Carpe Diem? Carpe Diem? É francês, então não vou dar conta de falar essa bagaça. Ele se resume basicamente a ideia de viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. E eu acho que uma forma melhor de interpretar esse termo é viva cada ação como se fosse a sua última. A ideia por trás dessa mudança não é simplesmente impedir que você gaste mais dinheiro, mas também impedir que você gaste à toa o seu tempo e também as pessoas ao seu redor. Se tu tá em um rolê, por exemplo, foca no rolê, foca no pessoal que tá lá, esquece o resto. Se tu tá descansando, ótimo, então descansa. Se você gastou dinheiro, beleza, anota isso, tenha em mente que gastou uma parte que você não se preocupa de ter gastado e que já dedicou exatamente para esse tipo de situação, mas em hipótese alguma, gaste tudo. Lembre-se que você tem que deixar uma parte do seu capital para poder pagar o seu eu do futuro. Assim como fala nesse livro aqui, ó. Aliás, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente a respeito desse livro, então cola lá depois para poder ver, fechou? Além de ser um bom momento para começar a investir devido ao fator tempo, fazer isso durante o começo da graduação ou mesmo logo após o final dela, quando você está começando a ingressar no mercado de trabalho,
é um ótimo momento devido a outro fator, a disciplina. Nesse momento, é normal que você comece a pensar no seu futuro, que comece, consequentemente, a ter um pouco mais de autorresponsabilidade. E nada melhor do que fazer isso também para o seu dinheiro. Afinal, ele é uma ferramenta que você vai utilizar para quase tudo na sua vida. E se nesse momento você aprende a ter responsabilidade com o seu dinheiro, seguindo à risca suas políticas de investimento, independentemente do quanto você ganha hoje ou quanto você vai ganhar amanhã, você vai continuar seguindo o seu passo a passo, seguindo exatamente aquilo que você definiu para fazer com cada parte do seu dinheiro. Fazendo, portanto, tudo isso de forma natural, separando o que é dinheiro de investimento daquilo que é dinheiro de gasto. Mas para mim, o ponto mais importante para começar a investir, e não só nessa época, em qualquer época da sua vida, seja ensino médio, pós-graduação, ou mesmo já trabalhando 10 anos no mercado, é a alta chance que você tem de não conseguir se aposentar. Para quem não sabe como a aposentadoria trabalha aqui no Brasil, o regime dela funciona de forma bem resumida da seguinte maneira: quem trabalha hoje paga o salário de quem está atualmente inativo. Tudo isso é feito através do INSS. O grande problema disso tudo é que essa conta ainda fecha. Ainda. Se a pirâmide etária continuar invertendo, como ela vem fazendo nos últimos anos, vai chegar um ponto em que essa pirâmide financeira legalizada, chamada de INSS, ou como eu gosto de chamar, isso nunca será suficiente, vai falir. E seja lá quem for que estiver precisando dela nesse momento, vai enfrentar um puta problemão. Seguindo essa ideia e a lógica por trás dos investimentos, quanto antes você começar a investir, maiores serão as suas chances de garantir um futuro mais confortável para você, em especial quando você não conseguir mais ter forças para trabalhar e dessa forma garantir uma boa condição de vida para você. Viu? Não existe só um motivo para você começar a investir, independentemente da fase em que você está, em especial se você está agora na graduação. Ah, mas Yuri, eu já passei dessa etapa, eu já trabalho há 10 ou 15 anos no mercado, eu já me formei faz tempo. Antes que você me pergunte se isso funcionaria para você, eu já afirmo que sim. Claro que na sua conta o fator tempo vai ser um pouco menor do que na conta de outras pessoas, e você vai ter que balancear isso investindo um pouco mais. Mas lembra da frase de antes? O melhor dia para começar a investir era ontem. O segundo melhor dia para começar a investir é hoje. Então, você precisa começar a investir. Tem que saber por onde você precisa fazer isso. De que forma separar o seu dinheiro para poder investir, em quais ativos investir, ou mesmo como conseguir uma renda extra para conseguir investir caso você esteja ali um pouco apertado com suas finanças, que eu sei que é a realidade da maior parte da galera que está na graduação. Mas tudo isso são temas para outros vídeos. Esse vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se de fato foi isso que achou, mostra pra gente deixando um like. E se tem alguma sugestão de melhora ou mesmo alguma dúvida a respeito do que foi apresentado no vídeo, não esquece de aproveitar aqui a seção dos comentários para poder estar deixando ali a sua opinião, beleza? Segue a gente lá no Insta também, eu tô postando lá um conteúdo um pouco diferente do que eu posto aqui no canal, mas claro, sempre ali tentando trazer algo que vai estar agregando valor para você também. No mais, é isso, muito obrigado pela sua presença e eu te espero para o próximo passo da sua jornada.